normalmente aconteceria. Vou te falar também sobre o Cruzeiro, mais perto da conquista do título do primeiro turno do Brasileiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nicola, admiro o seu trabalho, sou Cruzeiro, me responde uma coisa, se possível. Matheus Gonçalves e Matheus Cunha do Flamengo têm o mesmo empresário? Não entendi essa reviravolta e a contratação do Cruzeiro. É que são negócios completamente diferentes, né? O Matheus Cunha, goleiro, tem contrato só até dezembro. Até por isso ele pode assinar o pré-contrato como fez para virar reforço do Cruzeiro no ano que vem. Então, Matheus Cunha, o Cruzeiro descobriu que o contrato estava perto do fim, entrou em contato com ele e acertou a aquisição. Então, a verdade é que o Cruzeiro espera até 1º de janeiro e pega o jogador sem custos. Jogador que é representado pela FJB Esportes. Estou até tentando pegar aqui quem que são os representantes da FJB. Johan Lucas Beleze, Matheus Cunha, Luan Pérez, Natanael, João Ricardo, Augusto Galvão. Sobre o Matheus Gonçalves, só para explicar a situação do Matheus. O Matheus, pelo contrário, tem contrato longo no Flamengo. E o Flamengo havia acertado, o presidente do Flamengo havia acertado com o dono da SAF do Cruzeiro a transferência do atleta por 3,5 milhões de euros, 50% dos direitos econômicos. Acontece que na última hora, o próprio presidente do Flamengo recuou, voltou atrás e desistiu do acordo diante da repercussão negativa. O empresário do Matheus Cunha é o Bertolucci. Então, não são empresários, não são os mesmos empresários e os destinos diferentes. Nicola, o que você acha que o Corinthians ganha? Você acha que o Corinthians ganha do Cruzeiro? Não acho não, Jonas, sendo bem sincero. Eu acho que esse jogo é para empate ou para vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro é hoje o time que melhor joga no futebol brasileiro. Agora de falar sobre o Cruzeiro. Dá para dizer que a Raposa é favorita ao título do turno? Vitória por 4-0 contra o Juventude nessa tarde, diante de 50 mil pessoas no Mineirão, mais uma vez deixou excelente impressão. 2 gols do Gabigol, um do Christian e um do Eduardo. São 3 jogos desde o retorno da Copa do Mundo e 3 vitórias consideráveis. 4-1 no Grêmio, 2-0 no Fluminense no Rio de Janeiro e 4-0 no Juventude, 1 gol sofrido contra 10 gols marcados. São 33 pontos conquistados após 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Nessa sequência no Brasileiro, o único que não conseguiu, o único que escapou da derrota do Cruzeiro foi o Vitória, empate em 0-0. Nesse momento o Cruzeiro tem 6 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, mas com 2 jogos a menos, não estou contabilizando Flamengo e Fluminense que se enfrentam nesse momento. Só para você saber, os próximos jogos do Cruzeiro até o fim do turno: contra o Corinthians fora, contra o Ceará em casa, contra o Botafogo fora e contra o Santos em casa. Então, são 2 partidas fora e mais 2 em casa. Gabigol, depois do jogo, e depois de marcar 2 gols, afirmou o seguinte, quando perguntado sobre a chance de título, abre aspas, já ganhei 2 brasileiros e ninguém é campeão na 15ª rodada. Aqui ninguém comemora campeão de primeiro turno, é jogo a jogo. Falar sobre o Cruzeiro, que contratou sem custos um jogador do Flamengo, trata-se de Matheus Cunha, goleiro reserva do Rossi e com quem o Flamengo tinha contrato até dezembro desse ano. Com esse pré-contrato, Matheus Cunha vira reforço do Cruzeiro a partir de 1º de janeiro. O Flamengo, inclusive, já foi avisado sobre esse pré-contrato assinado. Existe, inclusive, a possibilidade de, se o Flamengo conseguir a contratação de um goleiro ainda nesse semestre, de o Matheus Cunha ser liberado de forma antecipada, embora com toda a dificuldade que o Flamengo tem para contratar jogadores, não sei se vai ser possível fechar com um reserva para o Rossi ainda em 2025. Só para lembrar um pouquinho da história do Matheus Cunha, goleiro revelado na base do São Paulo e que chega ao sub-20 do Fla com o aval de Rogério Ceni. 5 partidas na atual temporada pelo time principal, Matheus Cunha também foi reforço do sub-20 na vitória por 5-1 do Flamengo contra o time principal do Bayer Leverkusen na última sexta-feira. Só para arrematar de vez em relação ao Cruzeiro. Antes de fechar com o Matheus Cunha, a Raposa estava de olho em Léo Jardim, goleiro que pertence ao Vasco, mas com a renovação de contrato do Léo e a multa rescisória de 10 milhões de euros, Cruzeiro partiu para o caminho mais barato. Fala galera, chegando com uma informação importante. Ontem a gente tinha falado que quando saísse a atualização sobre o Lucas Silva, iríamos trazer também aqui na Samuca TV. E a informação é a melhor possível. O Lucas passou ontem ainda, logo após o jogo, por um exame de ressonância magnética. E esse exame descartou qualquer tipo de lesão. Os ligamentos não foram afetados em termos de lesão grave, lesão mais séria, né? Que
quando tem uma imagem como aquela e o jogador não consegue continuar no campo, claro que bate aquele susto. Inicialmente, na avaliação clínica, ainda ali no vestiário, já tinha sido feito um teste para descartar uma lesão mais importante, mas era a ressonância magnética que mostraria tudo o que aconteceu. E aí o Lucas Silva foi para o hospital, fez os exames e os resultados foram ótimos. O jogador não tem nenhum tipo de lesão, mas claro, é importante a gente saber separar as coisas. Ele já joga na quarta-feira? Depende, vai ser reavaliado. Claro que existe um quadro de dor, né? E esse quadro de dor ele precisa ser tratado, mas não é que ele não tenha tido absolutamente nada. Não, claro que teve ali um certo incômodo. Isso afetou um pouco a questão do joelho esquerdo, mas é que não teve nenhuma lesão importante de ficar muito tempo fazendo tratamento, só vai ter que melhorar. Esse quadro aí de dor, ainda muito recente, deve ter tido até um pouco de inchaço, mas isso é normal. Portanto, resultado do exame descartando lesão do Lucas Silva, e não é que teve nem deu uma lesão pequena em outro ligamento. Não teve nada disso. Apenas o movimento que, repito, gerou um incômodo e agora o Lucas fará tratamento aí. Para quarta-feira, temos que aguardar, mas não vai ser ausência muito tempo, isso é fato. Um livramento pro capitão, pro príncipe Lucas Silva. E tá aí a informação para todos vocês. Tá falado, pessoal? Avaliando a vitória do Cruzeiro, chega mais comentarista Ale Oliveira. Olha, Hugo e amigos do apito final, foi mais uma grande partida do Cruzeiro, com uma característica diferente para esse confronto contra o Juventude, né? O Léo Jardim entendendo que os seus jogadores tinham um desgaste devido às duas partidas intensas contra o Grêmio na vitória por 4-1 e contra o Fluminense no Maracanã na conquista por 2-0, acabou rodando um pouco mais o time titular, né? Se você for pensar nessa equipe que saiu jogando contra o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro, foram 6 mudanças. Se você for pensar no time que normalmente é titular, foram 4 mudanças. Uma forçada, né? Porque o Cássio estava suspenso, entrou o Léo Aragão, que praticamente não trabalhou. E as outras mudanças dos titulares, ele acaba tirando o Lucas Silva e colocando o Eduardo, tira o Wanderson e coloca o Marquinhos e tira o Matheus Pereira para a entrada do Gabigol. E aí o que acontece? Os jogadores que entraram, eles foram bem individualmente, mas você acaba perdendo um pouco do coletivo, né? Por exemplo, no encaixe da marcação a partir do tiro de meta adversário, que é uma das armas que o Cruzeiro normalmente apresenta, ele acabou perdendo um pouco desse encaixe e o Juventude conseguiu tocar um pouco mais a bola do que normalmente aconteceria.